Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos dando início a mais uma live, hoje com o psicólogo Álvaro, que, que estuda e discute sobre masculinidades. Aí o Álvaro já entrou. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no perfil do Instagram e que é possível ter acesso a todas as lives anteriores aqui também no meu perfil. Então já vou aproveitar aqui para convidar o Álvaro. Vamos ver se vai dar certo, como é que vai ser aqui. Aí as pessoas estão chegando. Aí, Aí, Álvaro, tudo tudo bem, Gui? tá Tudo conseguindo me bem? ouvir bem, cara? Ouço bem, ouço bem. Você me ouve? Aí, beleza. Também, por mim tá tudo certo. Boa. Queria que as pessoas... Torcendo para a internet colaborar aqui. Pois é, eu Vamos também, lá, cara. vai dar, vai dar. Eu também. Queria que as pessoas que estão chegando aí também dessem um ok aí, se o áudio tá bom, se a conexão tá boa, se estão conseguindo nos ouvir bem, nos entender bem. E podem dar um joinha aí também, podem apertar no coraçãozinho também, que também ajuda a divulgar. Pode divulgar a live Oh, também para outros colegas do Instagram, né? ia falar para sentar o dedo no coração aí, que ajuda todo mundo. Pois é, então. Joga pro Instagram inteiro isso aí. É isso aí, podem mandar, podem mandar. Mandem para as pessoas, compartilhem. Acho que a divulgação é sempre válida. Aí o pessoal tá beleza. Me digam se o áudio tá bom também. Aí, legal. O pessoal tá confirmando já. Boa. Álvaro, Isso primeira aí. coisa, cara, muito obrigado por topar a live aí, por aceitar o convite para a gente bater esse papo. Eu tenho acompanhado o trabalho que você tem feito aqui no Instagram e, e aí, assim, cara, é um assunto que me desperta muito interesse e é um assunto que eu tenho me dedicado a estudar, assim, num movimento mais sozinho mesmo, individual, converso com alguns colegas e tal, sobre a questão das masculinidades, né, do que nos torna homens na sociedade, sobre essa pressão toda, enfim, todo esse papo que a gente vai ter aqui hoje. Mas eu queria começar agradecendo aí pela sua disponibilidade e espero que seja a primeira de muitas. Ainda temos muito papo ainda para fazer, né? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. E acho que a gente vai ter um papo bem legal para a gente trocar, muito assunto, muitos temas. O pessoal já mandou algumas coisas aí ontem, né, pelas nossas caixinhas, então acho que é um tema que vem ganhando espaço, né, na nossa sociedade, vem ganhando discussão, né, vem se ampliando a discussão sobre as diversas formas da gente expressar a nossa masculinidade, né, Uhum. e acho que quanto mais espaço a gente tiver para poder falar sobre isso, acho que melhor para todo mundo. Então, eu que agradeço e espero que a gente possa contribuir bastante e que as pessoas saiam daqui com vontade de estudar mais, buscar mais, enfim, e que a gente possa voltar outras vezes para falar mais É sobre esse isso. tema. É isso, perfeito, muito bom. Cara, Show. eu tenho tentado há algum tempo já fazer esse movimento aqui no Instagram de convidar algumas pessoas para discutir sobre assuntos diversos, normalmente relacionados à psicologia como um todo, tentando fazer do Instagram uma ferramenta de diálogo, que eu acho que tem muito a ver com o que você está fazendo também, né? Então, Uhum. assim, eu queria que você começasse se apresentando, e depois eu me apresento também, porque eu acho que devem ter pessoas do seu Instagram aqui também, né? E porque juntos os dois. Mas queria que você começasse se apresentando, explicasse um pouco o que você faz hoje, por que esse assunto da masculinidade chegou até você, como é que você entrou nessa onda de pensar sobre esse tema, e aí a gente caminha a partir daí. Perfeito. A gente só tem uma hora, né? Porque se for para explicar o caminho todo, a gente vai ficar aqui umas 3 horas, né? Então, Pode ser deixa um eu tentar resumo. Pode ser um deixa eu resumo. tentar fazer um resumo aqui, que é difícil. É. Bom, meu nome é Álvaro Burger, eu tenho 26 anos, eu sou formado em psicologia pela PUC de Campinas, formei em 2016, e desde então, desde a minha formação, eu venho trabalhando na área do esporte, então eu sou psicólogo do esporte. Já entrei na graduação buscando trabalhar na área, então já fui buscando curso, enfim, formas de buscar conhecimento na área da psicologia do esporte. E confesso que
nem imaginava que hoje estaria aqui discutindo formas e expressões de masculinidade, né? Enfim, a minha intenção era trabalhar somente com esporte, mas aí acho que falando um pouquinho desse meu percurso dentro de estudar gênero e estudar, né, especificamente os estereótipos de masculinidade, ele começa de uma busca pessoal e se transforma em uma busca profissional também, né? Então, acho que foi mais para o fim da faculdade, então ali por volta de 2016, no meu primeiro ano de formado, 2017, e eu comecei a tentar entender um pouquinho mais, primeiro o movimento feminista, né, que acho que é o grande movimento que fez com que a gente começasse a estudar um pouquinho mais sobre as masculinidades e o nosso papel na sociedade. Então, acho que foi muito por contato com amigas, com colegas que falavam muito sobre o movimento, estudavam, faziam parte, tomavam ações, né, de acordo com os parâmetros do feminismo. Então, a partir do momento que eu fui entendendo um pouquinho mais o que o movimento trazia, o que ele busca, né, quais são essas buscas principais do feminismo, eu fui começando a entender um pouquinho, tá, pô, me identifico também, acho importante, o que eu posso fazer para ajudar, e aí que a gente vai começando a questionar, né? Então, acho que, já pensando um pouquinho que essa pergunta viria, eu acho que o que me fez despertar para começar a buscar em mim, né, nessa busca pessoal de desconstrução, de reconstrução, de reflexão, acho que foi ouvir relatos, né, de amigas, de pessoas próximas com relação a atitudes machistas, né, principalmente, que elas enfrentavam e enfrentam, e, enfim, verbo no passado, no presente e no futuro. E aí eu comecei a questionar, poxa, eu já fiz isso, né, eu já tive ações muito similares, se não idênticas, né, então, por que que isso não mexe comigo a ponto de eu, né, só agora ouvindo isso mexe comigo, então eu preciso começar a repensar essas atitudes e acho que o primeiro passo é começar a identificar para depois começar a refletir e pensar como fazer diferente. Então, acho que foram por essas relações sociais que me fizeram despertar, então, um agradecimento a todas. E isso aí, começamos a trocar, e aí eu comecei a buscar por uma busca pessoal. Então, acho que foi 2019? Foi 2019. E eu comecei a me inteirar mais sobre grupos reflexivos de homens, né? Então, é um movimento que tem ganhado espaço e também tem ganhado bastante adeptos aqui no Brasil, então, espalhados pelo Brasil inteiro. E comecei pelas redes sociais, né? Entrei em contato pelas redes sociais com esse tipo de abordagem, né? De grupo reflexivo. E entrei no Brotherhood, em Campinas, né? Eu vi que um grupo estaria vindo para Campinas e abriria um grupo em Campinas do Brotherhood, que é um movimento de homens que resolveram se juntar para discutir questões de masculinidade e como exercê-las de uma maneira mais positiva e mais saudável no mundo. E aí eu achei interessante, eu achei que encaixava no meu momento pessoal de discutir, de ampliar, de tentar entender um pouquinho melhor o papel que eu poderia ter no mundo. E fiquei um ano nesse grupo, foi um ano de muito aprendizado, de muitas trocas, e acho que isso fez despertar essa vontade de estudar e de buscar cada vez mais conhecimento, e aí partir para uma prática profissional, porque a partir do momento que você começa a ver que em todas as suas ações você tem práticas de machismo, né? Enfim, práticas que a gente nasce e é ensinado desde que a gente nasce, por conta da sociedade que a gente vive. Então, eu comecei a identificar situações assim no esporte, e aí me surgiu esse interesse de estudar estereótipos de masculinidade no esporte e como que isso poderia afetar o desempenho, poderia afetar as relações e a maneira como os atletas homens, principalmente categorias de base e em formação, se constroem, se desenvolvem a partir desses estereótipos. Então, é uma pesquisa que está em desenvolvimento, estou começando ainda para o meu TCC da pós, então tem muita coisa legal para vir pela frente, acho que legal, tem muito mais coisa para divulgar aí no Instagram, mas tentando resumir para já não pegar meia hora só falando disso, mais ou menos por aí o caminho que eu segui. Beleza. Ó, eu
Acho que as pessoas podem comentar aí se esse é um assunto que interessa a elas também, essa questão da masculinidade no esporte especificamente, o papel do psicólogo, né, nesse meio também. Mas, cara, eu já te adianto que eu já quero deixar aberto aqui o convite para a gente fazer uma outra live para conversar daí especificamente sobre isso, porque eu acho que é um outro universo muito interessante, assim. É, Sim, sim. e assim, o tempo todo, enquanto você falou, o pessoal tá aqui mandando coração, like, aí tá todo Tô mundo. vendo subir o coração aqui, tô adorando. E queria falar, se o pessoal tiver pergunta, né, colocar nos Isso, comentários aí que a gente mais tarde a gente lê, enfim, a gente vai por trocando. favor. Se surgir de responder a pergunta aqui no meio, a gente responde também. E é isso aí. Agora é a Exatamente, sua vez, Gui. Por favor, se exatamente. apresente aí pro Boa. pessoal. Cara, bem, o meu percurso eu acho que é muito parecido com o seu, assim, para falar bem a verdade. Eu me formei na PUC também sou psicólogo, mas eu me formei em 2014 e desde então eu fui direcionando, na verdade, já na graduação eu fui direcionando a minha formação para a área da psicologia escolar. Então, hoje eu trabalho principalmente com adolescentes, eu faço doutorado hoje, então eu divido a minha atividade, né, profissional entre a pesquisa do doutorado e a atividade clínica. Então, hoje eu estou nesses dois campos. Na escola, eu trabalho muito com adolescentes, fui trabalhar com os adolescentes, principalmente de escola pública, mas já trabalhei em escola particular também e tal. E na clínica, ofereço orientação profissional e ofereço psicoterapia para todas as idades. Eu falo que a partir do ensino médio para cima eu atendo todo mundo. Então, assim, eu faço isso. Hoje eu estou no último ano do doutorado, assim, terminando, reta final agora. Mas porque eu tenho, de fato, a finalidade de seguir carreira docente, de ser pesquisador e tal. E aí, essa questão da masculinidade, eu acho que surgiu comigo num movimento muito parecido com o seu, assim. Acho que primeiro, percebendo na minha própria história momentos em que eu comecei a me questionar se aquilo de fato era saudável, se aquilo de fato era certo para mim e tal. Eu nunca fui homem padrão, sabe? Que sai com todas as meninas, que é isso, que zoa, que faz aquilo outro e tal. Eu nunca fui isso. Então, assim, esse sempre foi um lugar que eu não ocupei, que eu achava muito estranho também ocupar, porque ao mesmo tempo eu sentia que em alguns momentos esperavam isso de mim também. E aí, ir fazer psicologia, eu acho que, né, assim, a gente consegue falar bem sobre isso, mas assim, ir fazer psicologia já é uma experiência muito transformadora também, né? Porque você chega, na grande maioria dos casos, numa sala em que a maioria são mulheres, e aí você começa a ter uma participação no universo feminino que eu, particularmente, até então não tinha antes. E aí começa a ouvir esses relatos que você falou, né? Então, relato de violência, relato de abuso, relato disso, relato daquilo. E aí eu começo a me observar como homem e começar a tentar entender, peraí, por que nós homens fazemos isso, né? Da onde isso vem? E aí muito alimentado pela própria psicologia. E aí foi um pouco do que eu falei para você no começo, assim, esse tem sido um movimento meu de interesse cada vez maior. Eu tenho ficado muito feliz por ver cada vez mais homens conversando sobre isso. Mas o que eu acho que eu tenho percebido melhor é que esse machismo do qual a gente fala, ele é estrutural. Né? Então, assim, na Uhum. verdade, ele está em todos os espaços, em todas as relações. E aí também fui fazer esse movimento que você fez de estudar o feminismo, de conversar mais com as mulheres sobre as experiências pessoais dela e também de conversar com homens mais abertos e mais simpáticos ao movimento feminista para entender melhor também como é que eles assumiam essa posição dentro do movimento e dentro dessas reflexões todas. E aí, assim, uma coisa que eu não queria perder de vista hoje também é da gente fazer uma discussão muito prática, sabe? Muito pedagógica, assim, para que alguém que nunca tenha pensado sobre isso ou alguém que esteja começando agora a pensar sobre isso, para que tenha alguns caminhos pelos quais poderia seguir, né? Já queria deixar indicando que, assim, eu acho que tem dois movimentos que me ajudaram muito. O primeiro foi esse comum ao seu, de parar para ouvir, sabe? Então, assim, vamos ouvir primeiro, sabe? Vamos entender, né? Antes de eu atacar, antes de eu julgar, antes de eu me defender, antes de eu falar que não, porque isso não acontece, etc. Deixa eu ouvir a experiência das pessoas, né? E teve um livrinho, especificamente, que começou para mim, que foi o start da leitura mais teórica sobre o tema, que é um livrinho da Chimamanda Ngozi Adichie, que chama Sejamos Todos Feministas.
Uhum. E aí eu comecei por esse livro, depois eu fui para o livro da Djamila Ribeiro, em que ela fala que o título do livro é Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Hoje eu estou Uhum. lendo Bell Hooks, por exemplo, que é uma feminista negra muito famosa, que tem ganhado muito espaço nos Estados Unidos, etc. Então, assim, já queria deixar essas sugestões também para quem se interessar, para já pegar e começar a ler, porque são, acho que, movimentos importantes da gente também sustentar a nossa transformação com base na parte teórica também, de pessoas que já pensaram sobre isso antes, numa literatura já especializada também, né? Acho que tem o documentário do O Silêncio dos Homens, que talvez seja um dos mais famosos hoje também, que muita gente assiste e começa a se questionar. Ele está inteiro no YouTube, então você que está pensando agora em pensar um pouco mais sobre essa questão da masculinidade, assista esse documentário que também vale muito a pena. Enfim, e aí eu queria saber um pouco, Álvaro, da sua experiência agora, mais recente, tanto no Brotherhood, então assim, queria que você contasse um pouco como é que eram esses encontros, como é que isso mexeu com você no final das contas, é, e, e o que, que você entende disso hoje, né? Assim, olhando o porquê, talvez, é que assim, eu não quero fazer uma pergunta muito grande, né? Tipo, por que que o machismo E tipo, existe? vamos fechar essa live e começar outra para dar tempo de Pois é. responder? Pois é, então assim, eu não quero fazer uma pergunta muito grande, mas assim, eu queria saber a sua opinião, a sua percepção, né? Tanto sobre essa Uhum. experiência muito específica que você teve com o Brotherhood, com grupos de apoio, de discussão, de reflexão, quanto com esse movimento mais geral hoje, talvez, de homens que ainda resistem, ainda estão muito nesse posicionamento machista, mais agressivo, etc., que não são muito abertos ao diálogo. Então, eu queria que você desse uma perspectiva sobre como é que você vê hoje essa movimentação que está acontecendo. Certo. Eu acho que tudo isso que você trouxe eu compartilho muito também dessas experiências pessoais suas. Acho que o meu caminho também percorre mais ou menos o que você relata. E para mim faz muito sentido quando você fala, calma, vamos ouvir, né? Que é algo que nunca nos foi ensinado, né? Como principalmente se a gente for falar de nós homens, né? Porque a gente sofre uma pressão muito grande de ter sempre a resposta, né? Pelo menos é algo que eu, estudando e, enfim, questionando o meu desenvolvimento como homem durante criança, adolescente e jovem adulto, era algo que eu sentia e que eu percebo em outras vivências de outros homens com quem eu compartilho relações. Então, a gente tem uma pressão social, né, de construção de sociedade patriarcal, que a gente precisa ter as respostas. Então, para a gente ouvir outras pessoas, significa que a gente é fraco, significa que a gente não sabe, significa que a gente está numa posição inferiorizada. Então, a gente pode ver, assim, é muito claro em muitas relações que o homem, dificilmente ele pergunta, ele já responde, ele não espera a resposta vir, né? Uhum. Então, puxando um pouquinho de sardinha para os vídeos que eu estou colocando no meu Instagram, do meu projeto, Boa. o primeiro vídeo, né, o primeiro dia, a gente discute o que é ser homem, né? Então, o que é ser homem? É uma pergunta super básica, né, super simples, tem poucas palavras, mas que, assim, de cara a gente trava, né? Então, pô, Sim. ser homem é fácil, e travou, tela azul, né, total. E aí eu trago uma reflexão que foi no meu primeiro dia de Brotherhood, que foi essa mesma pergunta e, assim, foi tela azul total para mim, de, meu, o que é ser homem? É algo que eu sou há 20 e poucos anos, sabe? Que eu sou desde que eu nasci. E eu nunca parei para pensar nisso. Que negócio bizarro, né? Eu, psicólogo, né? Teoricamente, sou a pessoa que reflete, que busca reflexão, que promove reflexão. Nunca parei para pensar nisso. Então, foi um baque muito grande e que me marcou muito, assim, nesse percurso de Brotherhood, no sentido de que, tá, acho que a primeira coisa do ser homem hoje, homem contemporâneo, dá um passo para trás e escuta, sabe? Para de falar, fica quieto e escuta o que as pessoas têm para dizer, sabe? Escuta principalmente o que as mulheres têm para dizer. Então, acho que esse é o primeiro passo prático para a gente, né, para nós homens que gostaríamos de começar a produzir mais para a sociedade de uma forma saudável, de uma forma positiva, né, de dar a mão para as mulheres ao nosso redor e vamos construir uma sociedade onde vocês não precisam ser atacadas todos os dias ou sentir medo todos os dias, né? A gente vai construir algo junto.
Então, acho que isso é fundamental. Acho que ouvir é o primeiro passo. Então, ouça, realmente esteja lá para ouvir, sabe assim? Então, pergunte, sabe? Questione, mas ouça. Então, esteja atento a essa resposta e saiba que você vai estar errado, sabe assim? Então, assim, se Uhum. alguém virar para você e falar assim, meu, você foi machista, a sua primeira reação provavelmente vai ser, não, não fui. Ou nem todo homem, né, que a gente escuta muito, não, nem todo homem é machista. E sim, desculpa, todo homem é machista, não tem como, né, a gente nasce, a gente vive, a gente vai morrer, né, nossa geração vai morrer numa sociedade machista, e a nossa luta é para que as próximas sejam o menos possível, até, Entendi. né, se a gente for parar a pensar, a sociedade que nós vivemos hoje ela é construída há milhares de anos, né? Então, vai demorar um tempo até essa sociedade se reestruturar e buscar uma equidade maior nela, né? Mas a gente precisa partir de algum ponto. Então, o movimento feminista chegou já dando com os dois pés na porta de, meu, chega, já está na hora da gente começar a rever essas questões e começar a buscar uma equidade maior. Então, eu não vim aqui para falar sobre o movimento feminista, porque não é meu lugar de fala, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que buscar, sim, é ler sobre o movimento feminista, é estudar o movimento feminista, é entender quais são as demandas do movimento feminista, porque uma das coisas que, assim, a gente pode ser que a gente esteja sendo redundante para quem já estuda, para quem já conhece, mas tem muita gente que acha que o movimento feminista é só para mulheres. E isso talvez é um dos grandes erros, assim, de quem Uhum. nunca leu, ou nunca abriu um livro, nunca Uhum. conversou com uma pessoa de dentro do movimento feminista que é não. O movimento feminista ele é feito para as pessoas, independente se você é homem, mulher, se você é transgênero, se você é queer, se você, enfim, que tipo de pessoa você é. O movimento é para todas as pessoas. Uhum. Então, é um movimento que, sim, tem uma visão maior com o universo feminino, por ser um movimento feito por mulheres, buscando uma equidade de gênero, buscando uma igualdade de oportunidades. Mas quem diz que os homens não podem estar também, não inseridos no movimento, mas também colhendo frutos positivos do movimento feminista, né? Uhum. Então, acho que esse é o papel da discussão da masculinidade, principalmente masculinidade tóxica, né? Que Uhum. é o que a gente ouve muito falar hoje em dia. E eu perdi sua pergunta, você quer fazer de novo? Não, como é que você vê Do hoje Brotherhood, esse do Brotherhood. é isso, do Perfeito. Brotherhood e aí desse Isso. movimento hoje de da gente começar a discutir mais sobre a masculinidade e Sim. tal. E então, voltando, né? O Brotherhood, existem muitos grupos parecidos e a ideia não é ser um grupo terapêutico. Acho que esse também é um fato importante de Ah, ser colocado. Não é um grupo terapêutico, é um grupo reflexivo. Então, a uhum. ideia é promover reflexão para se pensar e se construir junto com as outras pessoas. Então, é um processo onde você vai trazer a sua opinião, vai trazer a sua vivência sobre o assunto do dia. Então, todo encontro é temático, então tem um tema pré-estabelecido para aquele encontro e a gente chega naquele dia para discutir sobre o tema. Então, todo mundo tem o seu tempo de fala, um tempo democrático. Então, são 3, são 5, são 10 minutos. Então, a ideia é que todos consigam falar, se sentir confortável para isso. São encontros temáticos. Então, o primeiro dia foi esse tema, eu quero ser homem. Aí a gente discutiu paternidade, a gente discutiu doenças masculinas, né? Então, questão do câncer de próstata, câncer de pênis, a saúde do homem no sentido de, pô, por que o homem não busca tanto se cuidar que nem as mulheres, por exemplo? Por que é tão difícil? Enfim, falamos sobre sexualidade, falamos sobre dinheiro, falamos sobre poder, posições de poder, enfim, diversos temas. Posso só fazer E um isso, comentário sobre isso? Porque assim, claro, cara, é impressionante como o fato de começar a se promover espaços de diálogo já é absolutamente transformador, né? Porque assim, uhum, eu acho que uma das coisas que também é fundamental, né? Como a gente disse, o primeiro escuta, né? Então assim, fica quieto, escuta. Mas eu acho que tem que ter um segundo movimento de, tá bom, agora fala, mas fala sobre você, uhum, né? Fala da sua uhum, experiência, fala porque assim, eu vou te falar assim, ainda hoje são raros os momentos em que eu sento com os meus amigos e eu pergunto, viu, você tá bem de verdade? Tá acontecendo alguma uhum, coisa? Como é que tá o seu namoro? Como é que tá o seu casamento? Como é que você tá, cara? Me conta. Isso é muito uhum, raro, né, cara? Assim, eu acho que a gente tem poucos momentos de compartilhamento. E aí eu vejo isso na prática, eu vejo isso na clínica, assim, diariamente, né? O quanto que é difícil, porque
desde muito cedo a gente não aprende a falar, né? Nós homens não aprendemos a falar, não aprendemos a nomear os nossos sentimentos. E aí às vezes é difícil falar, não só porque eu tenho um medo da reação da outra pessoa, mas também é difícil falar porque eu nunca falei sobre aquilo. Então eu nem sei direito quais são as palavras que eu uso, né, para descrever aquilo. Então, assim, como é que eu Uhum. falo, por exemplo, sobre sexo sem ser o sexo performativo, né? O sexo, não, porque eu fui lá e comi várias ou vários, etc. O Né? Como sexo é pornográfico, né? Que também é o. Exato. Uhum. Então, como é que eu falo de uma perspectiva humana, né? Assim, tipo, puto, ó, fiquei com medo, fiquei com receio, fiquei isso, fiquei aquilo, né? Então, assim, eu só queria fazer esse comentário sobre o quanto que o simples espaço o simples fator de ter um espaço de diálogo para falar honestamente sobre esses assuntos já pode ser muito transformador, né? Com certeza, com certeza. E acho que é para isso que os grupos existem, né? Acho que esses grupos são de homens para homens, então é só presença masculina. E a gente vê, tipo, esse movimento transformador e essa transformação nos outros colegas que participam, porque às vezes, né, naqueles primeiros encontros, tá cheio, né, tem 20 pessoas, 25 pessoas, isso foi antes da pandemia, tá, gente? Então, era presencial, então não existia pandemia ainda. Tinham 25 pessoas, 30 pessoas, então eram muitos homens, e aí à medida que o tempo vai passando, isso vai diminuindo. Então vai ficando 20, 15, 10, 8, e aí você vai sentindo que, assim, é realmente muito difícil, porque acho que é isso que você traz, né? A gente não sabe identificar as emoções, então a gente não sabe usar palavras para poder, enfim, significá-las, né? A gente não tem palavras para identificar, para significar, ou para Isso. tentar traduzir o que a gente está sentindo. Então, talvez uma das únicas sensações, emoções que a gente sente é medo, raiva, tristeza e felicidade quando está gerada a situação de poder ou posse. Exato. Então, assim, pô, eu comprei um carro novo, tô feliz. Por quê? Porque eu comprei um carro novo. Mas, pô, eu não tô feliz porque enfim, minha companheira, ou, enfim, porque minha amiga comprou um carro novo também. Não, tô feliz por causa do meu carro novo. Dos outros não Uhum. importa. Então, é um movimento também muito voltado só para si, né? Enfim. E isso transforma. Então, a gente vai vendo as pessoas falando mais, identificando, ampliando o vocabulário. Então, assim, é muito bonito de ver essa transformação. E acho que perceber isso em você mesmo, acho que é muito bom também, no sentido de que você vê as suas relações melhorando. Então, Uhum. você se sente muito mais presente, muito mais consciente, não só das suas emoções, dos seus sentimentos, mas também das suas opiniões, das suas ações. E acho que uma das partes mais difíceis é o processo de mudança no sentido de ações práticas, né? Então, você até consegue identificar, você até consegue saber que você não se sente tão bem ali, ou você sente que, enfim, você fez alguma coisa de errado, mas mudar e assumir que está errado, acho que é uma das coisas que a gente ainda tem muita dificuldade como homem na sociedade, né? Então, assumir erro, assumir um papel mais de espectador, um papel mais de coadjuvante, vamos dizer assim. Uhum. Então, acho que isso é algo que o grupo mostrou, e não só mostrou, mas assim, transformou também. Então, homens mais ativos no sentido de ativos de ouvir, Uhum. falar e conseguir identificar e buscar movimentos e ações mais positivas e mais saudáveis. Uhum. Então, acho que isso foi um movimento muito bom e, e acho que fez muito bem para todos ali presentes, tanto que ontem mesmo foi dia de grupo, participamos online dessa vez, né? E é Legal. sempre muito bom. Então, eu sempre achava que uma coisa que eu gosto muito de falar do Brotherhood é que eu achava que discutir masculinidade era coisa de jovem, né? De gente de 30, 25, 20, 30 anos. E aí eu falei, bom, um grupo de homens, tal, vai ser uma galera mais jovem, tal, beleza, vou chegar lá. Aí eu cheguei lá, eu era o mais novo, eu tinha 24 na época, e tinha gente de 50, 60, 70 anos. Legal, cara. E eu falei isso no primeiro dia. Eu falei, olha, eu não esperava. Eu vim com esse preconceito, né? Com esse preconceito de que discutir masculinidade era coisa de gente jovem. E Uhum. vocês me ensinaram algo novo hoje. Além de eu refletir sobre o que era ser homem, eu refleti que não era só papel dos jovens, era papel de todos, né? Então, É. independente se você tem 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60, 80 anos,
acho que todo dia é dia de aprender e dia de começar a mudar e começar a buscar ser uma pessoa melhor no mundo. E É. acho que isso começa com pequenos passos, né? E acho que o grupo É, pôde me proporcionar isso. eu tenho a impressão também, assim, para começar, queria dizer que já chegamos aqui a quase 30 pessoas, então, pessoal, pode continuar compartilhando, dando like aí, o Bora, coração bora, tá bora. ótimo, ajuda a gente, a nossa conversa, a divulgar ainda mais. Se passar de 40, a gente já vai para a segunda hora aí de live. Brincadeira. E agora já vi que aumentou aqui, ó. Mas, viu, uma coisa que eu tenho percebido, né, Álvaro, assim, esse lance do cuidado, acho que é uma outra conversa que eu também quero ter com você. A gente pode marcar uma outra live para falar sobre essa questão do cuidado, não só do cuidado físico, mas do cuidado mental também, da saúde mental dos homens, né? Porque o que a gente vê é que os homens mais matam, mas também mais morrem, né? Então, assim, os Uhum. homens são 95% da população carcerária, os homens estatisticamente falam menos sobre os próprios sentimentos e sobre abusos que sofreram na infância. Os homens, enfim, tem várias estatísticas que a gente vê dessa violência. E aí eu acho que uma coisa que fica evidente, muito nisso que você está falando sobre as idades também, é que a gente vê que esse machismo, esse modelo de masculinidade que prevaleceu até aqui, ele faz mal para todo mundo, né? Então, assim, ele faz Uhum. mal para as mulheres e, enfim, para a população LGBT, para todo mundo que sofre dessas agressões desse homem heterossexual branco que sempre esteve no poder. E também faz mal a nós, né? Assim, de violências que sofremos ao longo da nossa vida e que muitas vezes a gente também nem se dá conta, né? Por crescer justamente nesse papel, sendo cobrado desse papel de, olha, você tem que ser forte, você não pode chorar, né? Então você... Eu acho que o choro é algo muito emblemático, né? Falar sobre sentimentos também não é para falar. Então, assim, você tem que resolver os seus problemas sozinho, né? Então, você foi lá na escola e se apanhou, vai lá e resolve. Você vai lá e vai bater no outro menino também, Se você revida, né? Não traz para revida. casa. Uhum. Exato. Não leva desaforo para casa, né? E não só isso, né? Assim, uma coisa que eu tenho percebido, né, Álvaro, por exemplo, eu tenho duas sobrinhas hoje pequenas. E, cara, assim, eu sou completamente apaixonado por elas e eu chego, eu abraço, eu beijo, eu viro elas de ponta cabeça, eu brinco com elas, a gente faz um monte de coisa juntos e tal. E aí, eventualmente, passa pela minha cabeça, será que quando eu tiver um sobrinho, um menino, ou quando eu tiver um filho, um menino, será que eu também vou fazer tudo isso? Será que eu também vou abraçar, beijar, falar que eu amo eles e fazer coisas juntos, e, né? Porque eu acho que também tem isso, desde muito cedo, como é que a gente trata os meninos e como é que a gente trata as meninas. Então, assim, as meninas desde muito cedo aprendem a cuidar, né? Então recebem a boneca, tem a casinha, que elas têm que cuidar da casinha, né? Tem todo um. Não, então, então a gente vai ser aqui a professora. Então você vai ensinar, você, né? E os meninos toma um carrinho, toma uma bola, toma isso, toma aquilo. Naturalizando um processo que na verdade não é natural. Né? Então, assim, eu até mandei para você uma mensagem antes da gente começar a live, né? Conversando sobre isso, que assim, as pessoas tendem a assumir, não, o homem é mais agressivo naturalmente, né? O homem é mais quieto naturalmente, né? Ele naturalmente não fala muito sobre os sentimentos, ele é mais egoísta, ele é isso, ele é aquilo. E aí a gente esquece de levar em consideração toda essa criação que começa desde muito cedo, né? Desde assim, não, porque assim, ficou grávida, é menino, vai torcer para tal time, ele vai ser isso, vai ser aquilo, porque tem, né, assim, essa imagem desse homem profissionalmente muito bem sucedido e rico e que conquista as coisas, conquista as mulheres, né, é o lance do carro que você falou, né, então assim, que daí faz a gente chegar também na masculinidade frágil, né, assim, então, cara, sua masculinidade está Uhum. sustentada em comprar um carro do ano, tipo, é isso, né? Então, assim, a Sim. gente precisa repensar isso, né? Enfim, então, só estou colocando algumas coisas para você aqui que eu fiquei pensando, porque, claro, é um tema muito complexo, mas eu acho que uma vez que a gente começa a refletir sobre a masculinidade e a refletir sobre a nossa própria vida, eu acho que a gente começa a enxergar isso ao nosso redor. Pelo menos eu tenho essa sensação que foi assim comigo. Coisas que eu absolutamente não via e eu comecei a enxergar, né? Então, a maneira como os homens, de uma maneira geral, tratam as mulheres, desde assim, puta, no almoço em família.
quem é que levanta para tirar a mesa, para tirar os pratos normalmente? São as mulheres, os homens ficam sentados, né? E aí, enfim. Então, são pequenas violências simbólicas também, né? Que acontecem no dia a dia e que a gente naturaliza e a gente não enxerga mais, né? Sim, com certeza. E uma coisa que, levando, né, indo de encontro com isso que você tem compartilhado, Gui, quando a gente começa a estudar gênero, né, a primeira coisa que a gente entende dos artigos, dos livros, enfim, dos estudiosos e estudiosas de gênero, é que a gente não consegue discutir gênero sem discutir também sexualidade, sem discutir classe social, sem discutir educação, sem discutir cultura, enfim, e entre outras coisas. Então tá tudo interligado. Mas fica muito claro que gênero é uma construção. Então ninguém nasce e pronto, nasceu homem, viu lá, tem o pênis, beleza. Vai ser assim, vai usar azul, igual a nossa ministra gosta de falar. Tá dando um pitaquinho aqui, né? Não me aguento, Acho não me aguento. justo. Vai usar azul, vai brincar de carrinho, vai ficar com mulher, enfim. Ah, viu lá, nasceu com vagina? Ah, beleza, vai usar rosa, vai brincar de boneca, vai aprender a cuidar da casa, vai ter a frigideirinha, a cozinha. E não é assim, gênero é uma construção social. E quando a gente fala em construção social, a gente fala que isso vem de diversos fatores, né? Então, vem com sexualidade, vem com cultura, vem com classe social, então condição socioeconômica influencia muito, vem com educação, então, enfim, é permeado por diversas coisas, como se fosse uma peneira e entra a luz por todos os lados, né? Então, é muito difícil da gente construir isso e discutir isso sem ter essas visões e esses outros olhares. Mas uma coisa que a gente ouve muito, né, e acho que sentimos na pele, que você traz no começo da sua fala, que eu acho muito importante, é a questão da violência. Então, nós somos quem mais mata, né? Mata outras pessoas, mas a gente também é quem mais morre e também se mata. Então, o homem, ele mata e morre das próprias mãos. Então, acho que isso é algo que é a construção do nosso gênero. Acho que se tem uma coisa que a gente é ensinado é a reagir de forma violenta. E aí não tem nada a ver com testosterona, tá, gente? Não é condição biológica, é construção social. Então, a gente aprende que acontece uma violência, a gente precisa reagir da mesma forma ou mais. Então, a gente vai discutir, a gente vai, enfim, agredir de forma física, a gente vai agredir de forma verbal, a gente vai causar violência psicológica, ou pequenas ações de violência simbólica, igual você trouxe, de não responder uma pergunta porque eu julguei que não precisava, ou de não dividir as tarefas domésticas, de, enfim, não dar a mesma oportunidade para uma pessoa, para duas pessoas que têm a mesma formação, porque uma é mulher e o outro é homem, porque uma engravida e o outro não, né? A gente ouviu já o presidente falando isso, e enfim. Então, são diversas ações que a gente age de forma violenta. E acho que o documentário que você trouxe, O Silêncio dos Homens, ele traz isso de uma forma muito enfática, né? Para quem não conhece, né, o documentário O Silêncio dos Homens, como o Gui trouxe, está no YouTube, no canal do Papo de Homem, que é, acho que, a página, uma das páginas, se não uma das, é a página precursora da discussão de masculinidades mais saudáveis que a gente tem aqui no Brasil, tanto que ela já existe, acho que quase 10 anos, e é um movimento muito bacana. E isso foi uma pesquisa que eles fizeram, né? Esse documentário, ele é fruto de uma pesquisa com mais de 40 homens, 40 mil homens de todo o Brasil, e eles fizeram um documentário muito bacana, é de 2019, se eu não me engano, e, assim, assistam, porque é um soco na cara, assim, já que a gente tá falando de violência, é um soco na cara, assim, daqueles bem dados que você fica desnorteado. E tem muita coisa legal, tem muito dado importante, e acho que isso são várias lives, né? Para cada dado que eles trazem é uma live, então, assim, é muita coisa para a gente falar, e infelizmente a gente não tem tempo, mas essa situação da violência, eu acho que ela marcou muito para mim assistindo o documentário, que eu já vi acho que umas 5 vezes, assim, e sempre estou espalhando também para os outros para assistir, porque fica muito claro que talvez seja uma das únicas formas que a gente saiba reagir de forma emocional, né? Então, pô, ficou triste, você vai lá e quebra alguma coisa. Pô, você ficou bravo, você vai lá e agride. Você ficou feliz, você chacoalha, abraça, enfim, dá um chacoalhão, enfim, sei lá, quebra alguma coisa também porque ficou feliz. Então, a gente reage de formas violentas, assim, sempre, né? Então, desde brigando com um jogo de futebol, brigando com a TV,
até mesmo com alguma situação que você não concorda em casa, que você vai agredir a sua companheira, o seu companheiro, seus filhos, e assim por diante. Sim. Então, e cada vez mais, né? Se não me engano, o Brasil é o país que mais mata a população trans, né? Se não me engano, e tem um dos maiores índices de feminicídio do mundo. Um país onde a gente é conhecido, né, por ser um país de sangue quente, um país acolhedor. E aí, quando a gente vai ver os números, a gente entende que não é bem assim, né? Acolhedor para quem, né? Para quase ninguém, só para homem cis, hétero, enfim, branco, enfim. Mas acho que o documentário ele permeia muita coisa, acho que é muito legal de assistir. E acho que isso vai muito de encontro com essas discussões. Então, existem diversas páginas, diversos conteúdos que acho que são muito importantes e refletem muito essa discussão. E acho que é muito importante a gente, de novo, construir cada vez mais espaços para a gente poder estar falando sobre isso. Tem duas coisas que eu queria colocar, que eu acho que contribui com isso que você está falando, que é assim, eu recentemente lendo esse livro da Bell Hooks, ela faz um questionamento... O feminismo é para todo mundo? O feminismo é para todo mundo ou não? O feminismo é para todo mundo? Não? Esse livro dela é muito bom. Feminismo para todo mundo. Quem quiser ler, legal. Bell Hooks, é sensacional. Assim, rapidinho, desculpa te interromper, Gui. Esse livro é uma linguagem acessível, então ele é fácil de ser entendido. Ela é muito didática e muito clara no que ela coloca. É um livro curto para quem tem preguiça de ler. Acho que não tem 200 páginas o livro. E ela fala muitas vezes do papel do homem, não o papel do homem dentro do feminismo, mas a importância do feminismo para os homens. Sim. E por que isso já deveria ter sido feito lá atrás, quando o movimento surgiu. Também deveria ter sido discutido em espaços masculinos. Enfim, aí vocês vão ter que ler o livro, que eu não vou ficar dando spoiler. Mas enfim, eu mando uma foto dele depois. Eu não trouxe ele aqui, ele tá lá, ele tá em outro lugar. Não, então, acho que Bell Hooks é sensacional. Já tem 3 sugestões de livros, então, O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, mais o documentário Silêncio dos Homens, e tem outros documentários ainda, né? Tem um que é famoso também, que chama The Mask We Live In, que também é um documentário americano. No Netflix. Tem no Netflix também. Também tem um outro documentário que chama Precisamos Ouvir os Homens, que ele é no mesmo sentido do Silêncio dos Homens também. Da ONU Mulheres, né? Alguma coisa assim. Tem no YouTube também, que eu assisti esses dias, que é de 2016, então ele é mais antigo ainda. Exato. Sim. E assim, tudo acessível, né? Tudo acessível. Tudo muito acessível. Você só precisa ter acesso à internet, de resto tá lá, sabe? O do Netflix vai ser um pouco mais difícil, mas... Enfim, do YouTube, os dois são muito bons, porque são daqui do Brasil, né? Falando da nossa realidade. As pessoas que estão aqui têm acesso à internet, então, né? Já não tem desculpa também. Tá ótimo. Até subiu o coraçãozinho aqui que eles concordaram, que a galera concordou. Então, mas viu, só voltando rapidinho. A Bell Hooks, ela faz um questionamento nesse livro. O livro é o Ensinando a Transgredir. E que muitos autores já fizeram. Mas eu acho que é um questionamento muito pertinente à nossa conversa, que é o seguinte. Quem fala, quem ouve e por quê? Então, assim, nas diversas relações sociais que a gente estabelece, normalmente quem fala? Normalmente quem ouve e por quê? Quais são as relações que estão estabelecidas ali, configuradas, que sustentam essa relação, né? E aí, eu junto isso com um outro vídeo que eu vi há muito tempo já no YouTube, que ele fala sobre o teste do pescoço, que é assim, olha para o lado. Então, né, por exemplo, você chega num restaurante, olha para o lado, quem são as pessoas que estão lá? Né? Essas pessoas são brancas, são pretas, são indígenas. Quem são essas pessoas? Qual é a configuração dessas pessoas, dessas famílias que estão nesse lugar? Quando a gente olha para o governo, por exemplo, né, para os estados, governadores, quem são eles? Quem são eles que estão falando? Calma aí que subiu aqui um negócio que já voltou, quase. Você falou de governo, eu pensei aqui, deu até uma enjoada. Então, pois é. É até difícil, dá até uma azia. Mas assim... nossa, né? Tipo, deu um negócio...
quando a gente olha para aquela configuração, né, aquela foto dos ministros, né, inclusive não é à toa que a gente sempre fala no masculino também, né? Então, assim, quem são essas pessoas, né? Assim, são homens brancos, heterossexuais, né? Que sempre estiveram no poder desde sempre. Então, assim, quem está no poder, né? Legislou esse tempo todo a favor de quem também, né? Então, assim, eu acho que tem uma discussão que a Bell Hooks faz que eu acho que é muito válida, que é essa discussão mais estrutural, mais macrosocial dessa sociedade que, quando a gente chega, a sociedade já está aí, ela já está acontecendo, né? Então, assim, quando a gente Já está chega, estruturada, né? já Já está tá estruturada, ali. já existe Já uma tá ali. concepção de homem, já existe uma concepção de mulher, já existe uma concepção de família, as coisas já estão aí. Agora, cabe a nós, e eu acho que esse nosso movimento aqui, de ter essa conversa de uma hora, que é uma coisa simples e rápida, mas eu acho que cabe a nós abrirmos espaço para repensar e para avaliar se a gente quer esse mesmo modelo para o futuro ou não. Porque nós também construímos essa sociedade coletivamente, né? Então, assim, a gente fazer um espaço de diálogo, a gente pensar sobre essas coisas, também faz com que a gente, aos poucos, vá desconstruindo essa estrutura que tem aí e a gente pode ir reconfigurando algumas coisas. Porque, de novo, o machismo não é só ruim para as pessoas que sofrem as violências, né? Ou melhor, todo mundo sofre a violência em algum nível, mas claro, de maneiras muito diferentes e com intensidades diferentes. Mas assim, é isso, né? Esse é o modelo de sociedade que a gente quer, né? É um modelo extremamente competitivo, é um modelo em que os pais não tem direito a uma licença paternidade super curta e não pode ficar com seus filhos, em que a gente não pode chorar, em que a gente não pode ficar triste, em que tudo é felicidade o tempo todo sem parar, né? Enfim, tem tanta coisa para a gente pensar, mas eu acho que é interessante a gente pensar como tudo isso perpassa esse machismo, né? Perpassa essa masculinidade tóxica que tantas pessoas têm falado já, que não abre espaços, né, na verdade. Então, eu acho que o fato da gente abrir espaço já é revolucionário, sabia? Eu acho que a gente marcar um lugar em que nós, dois homens brancos aqui, de classe média, conversando e pensando sobre tudo isso, eu acho que já é revolucionário em algum nível, sabe? Eu acho que já é um passo para que alguém que esteja aqui ouvindo também se identifique em algum nível e comece um movimento individual e coletivo também, né? Mas enfim, Álvaro, a gente sabe que a live passa muito rápido, cara. Muito rápido. Eu E, até dei uma olhada no horário aqui, um momento que já falei, eita, nós. pois é, Tá chegando. pois é. Já está chegando no final. Então, assim, para a gente não correr o risco da live encerrar no meio da nossa conversa, porque começa a contagem regressiva e ele desliga sozinho aqui. Sim. Eu queria te convidar para você contar um pouco sobre o projeto que você começou no Instagram. Porque, cara, assim, de verdade, eu tenho admirado muito esse seu movimento, essa sua iniciativa e esse espaço de conversa que você começou a fazer. E eu tô vendo a repercussão que tá dando, né? As pessoas de fato se engajam e respondem as suas perguntas e você grava o vídeo. Então tá sendo uma dinâmica muito legal. E aí eu queria que você contasse um pouco isso, assim, por que você surgiu com essa ideia e o que você faz, claro, o que você tem feito no Instagram e o que você está vislumbrando com isso, assim, com esse projeto? Perfeito. Antes disso, Gui, eu só queria responder uma pergunta que surgiu aqui no, acho que é chat, que chama, enfim, do Sim. Rod Russi. Ele perguntou sobre o documentário The Red Pill, que a gente já assistiu. Eu nunca vi, não sei se você já assistiu, Também não. mas eu nunca vi. Mas, enfim, Rod, eu vou buscar para saber o que é esse documentário. Mas, então, eu quero voltar um pouquinho na sua fala sobre isso ser um espaço revolucionário, porque eu concordo. Eu acho que todo movimento que vai contra a maré, né, contra aquilo que já está direcionado, acho que é revolucionário. Então, o movimento feminista, quando surgiu, foi revolucionário e é até hoje. Discutir masculinidade saudável num mundo onde existe um tipo de masculinidade que é aceito e todos os outros tipos não são. Então, acho que isso também é revolucionário. E eu acho que o mais importante ainda é a gente reconhecer também o nosso papel de privilégio nisso tudo. Porque o que você diz é muito importante, né? Nós somos dois homens e temos esse privilégio na sociedade por sermos homens. Nós somos brancos, nós somos hétero, nós somos cisgênero. Então, isso já traz muitas posições de privilégio na sociedade e isso facilita muito esse trabalho de
discutir, estar aberto a discutir, de promover a reflexão, porque a gente não tem muitas lutas para enfrentar, assim como outras pessoas que estão em posições mais abaixo de privilégio. Então, uma coisa que foi muito importante para mim nesse movimento de desconstruir esses estereótipos tóxicos e buscar reconstruir em modelos mais saudáveis, um outro passo muito importante é reconhecer o seu privilégio na sociedade. Então, é saber que, sim, você tem um papel de privilégio, você, só por nascer do jeito que você nasceu, você já começa na frente com relação a outras pessoas, e é utilizar disso para poder ampliar a discussão, trazer as pessoas que não têm o mesmo tipo de privilégio que você para a mesa para discutir também, porque representatividade é algo extremamente importante e importa demais. Então, a gente vê cada vez mais mulheres em posição de poder, pessoas pretas em posições de poder, pessoas do universo LGBTQIA+, em posições de poder. E por que eu falo em poder? Porque a nossa sociedade ela é feita desde sempre com posições de poder. Então, quem está no poder é quem manda e desmanda. Então, o poder que existe hoje, se a gente for olhar o nosso governo, por exemplo, são homens brancos, privilegiados, heterossexuais, provavelmente, enfim, com diversos tipos de formação, mas é um padrão, expressam tipos de masculinidade muito parecidos e a gente não vê diversidade. Isso, no país que a gente vive, é algo que não representa o que é o Brasil. O Brasil é um país extremamente diverso, é um país extremamente plural, e eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer esse tipo de representatividade para as nossas ações e para as nossas conversas, acho que vai ser melhor para todo mundo. E, enfim, vou correr aqui porque tem 7 minutos, vai encerrar já já. Boa. Então, qual que é a ideia do projeto, né? Então, para quem não sabe, para quem não me conhece, está chegando agora, eu tenho um projeto no meu Instagram que eu criei faz uns 2 meses, eu acho, um mês, enfim, é um projeto super recente, chama Discutindo Masculinidades. Então, a ideia desse projeto veio dessa transformação pessoal, não vou falar transformação, mas dessa reconstrução pessoal da minha masculinidade, da forma como eu exerço a minha masculinidade, e veio a partir do brotherhood, das minhas relações de amizade, relações familiares, relações amorosas e assim por diante, relações profissionais também, e veio com a necessidade de expandir a conversa. Então, era algo que eu já trazia no brotherhood, que eu gostaria de expandir, e a gente só não expandiu para mais pessoas porque veio a pandemia. Então, a gente ia sair de um ambiente fechado, que era do lugar onde a gente se reunia, da casa onde a gente se reunia, para ocupar espaços públicos, então, para ampliar a conversa para mais pessoas. Então, é essa ideia de reconhecer o privilégio e expandir para quem não tem esse privilégio, para poder sentar à mesa junto. E como não conseguiu acontecer, eu senti que, poxa, do que adianta eu fazer tudo isso comigo se eu não conseguir levar essa conversa para outras pessoas também começarem a fazer e para eu também continuar aprendendo e evoluindo. Então, esse projeto ele foi idealizado com o intuito de ampliar a discussão. Então, a ideia de construção coletiva, e isso é algo que eu bato muito na tecla. Não adianta a gente construir pensando no nosso individual, a gente tem que construir pensando no coletivo, porque a gente está inserido no coletivo. Então, se a gente pensar no coletivo, pensar em construir para a sociedade, isso vai reverter para a gente de alguma forma em algum momento. Então, acho que essa é a ideia do projeto, é de discutir formas e expressões de masculinidade, sejam elas quais forem, e buscar, através da construção coletiva e do diálogo, da troca entre todos e todas e todes, enfim, construir e começar a agir, né? Enfim, pensar em modelos mais saudáveis de exercer a masculinidade no mundo e de ocupar esse papel social de ser homem no mundo, independente se você é um homem trans, se você é um homem cis, se você não se identifica com nenhum dos dois gêneros, se você é não binário. E aí, enfim, quem tiver interesse, leia Judith Butler, enfim, não sei falar o nome dela, mas é Judith Butler, e ela é uma enfim, estudiosa de gênero, e ela fala muito sobre a sociedade não binária, né? Fala muito sobre o não binarismo, e, enfim, quanto mais a gente ampliar a conversa, melhor. E, enfim, a ideia é isso. Então, o projeto acontece quinzenalmente aos domingos. Então, esse domingo tem PDM, que eu apelidei, né, para dar uma diminuidinha no nome, para não ficar tão difícil. Então, esse domingo tem PDM, e aí o que acontece? Eu até trouxe aqui. A gente sorteia uma cartinha desse baralho, é um baralho do Brotherhood em parceria com o Maurício Oliveira,
e ele chama Vamos Falar de Masculinidades. E é um baralho com 100 cartas, e dentro deles as cartas são perguntas abertas sobre masculinidades, plural. Então, assim, são diversas perguntas sobre diversos temas, tópicos, aspectos, vivências acerca das masculinidades. E a ideia é que a gente sorteia uma cartinha, e aí a pergunta, né, ela acontece ao domingo, e aí as pessoas vão mandando as suas respostas, as suas reflexões, e eu vou compartilhando no meu story. E aí na segunda ou na terça-feira eu compartilho um vídeo meu, também respondendo a pergunta e trazendo algumas reflexões que eu tive com relação às respostas de todo mundo que mandou. E a ideia é essa, então, é de construir a partir de um elemento que impulsiona aí a conversa. Então, eu não sei o que vai vir na cartinha, né? Então, ele é muito diverso, né? Então, quinzenalmente aos domingos, quem tiver interesse, quem se interessar, quem tiver disponibilidade e quiser dialogar e construir de forma coletiva com a gente, está extremamente bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E acho que a ideia é essa, construir de forma coletiva. Então, esse domingo tem, só colar às 5 horas da tarde, vou estar soltando nos stories a cartinha. E é isso aí, gente. Legal. A ideia do projeto é essa, e tá lá no meu IGTV para vocês verem os passados. Tem acho que 3, acho. Tá bem no comecinho, então bora. Só vem. Cara, eu já te digo que assim, esse projeto aí vai ter que crescer, cara. Não vai dar para ficar só no Instagram, não. Vai ter que ir pro YouTube, vamos ver. acontecer encontros presenciais. A gente vai conversar. Não, vamos começar um pouquinho, e à medida que a galera for engajando, a gente vai pensando em crescer. Então, quem sabe criar um perfil só para isso, quem sabe fazer um grupo, quem sabe, enfim. Vamos ver para onde vai, a gente deixa aí a vida levar, né? É isso aí. Não, assim, para mim já é uma grande contribuição, não só você colocar esse tipo de discussão em pauta no Instagram e tal, mas é isso, abrir espaço de diálogo, né? Então não ser também só um lado falando, mas você abrir espaço para que as pessoas falem, se expressem, participem também na medida do possível, claro, de acordo com o que a ferramenta também possibilita. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente precisa se juntar para promover mais esses espaços de discussão e produção de um conteúdo de qualidade, sabe? Assim, para o Instagram e tal, para a gente pensar coisas que vão ser boas para todo mundo, na verdade, né? Álvaro, mais uma vez, cara, a gente está acabando a contagem regressiva aqui, mas queria muito agradecer. Vai abrir a contagem. Queria muito agradecer a sua disposição, queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui, que acompanhou a nossa conversa, que participou. Eu sei que alguns mandaram comentários aqui, no fim não deu para a gente ler muita coisa, mas acompanha aí as próximas atividades, que a gente vai pensar ainda em mais coisa para fazer junto. E, cara, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado pela disposição e pelo trabalho que você vem fazendo aí também no Instagram. Imagina, de novo eu agradeço o espaço. Acho que, de novo, a importância desses lugares para a gente poder dialogar. E com certeza acho que a gente vai voltar mais para frente para fazer outra live. E, enfim, quem perdeu o começo da live ou precisou sair, ela vai ficar salva no perfil do Gui. Eu vou tentar trazer para o meu também. Isso, e a gente vai conversando. Acho que as DMs estão abertas também para a gente trocar. Então, o importante é isso, né? Que as pessoas se engajem, busquem e a gente consiga aprender juntos, né? Porque ninguém está aqui para falar como deve ser, né? Acho que a ideia é justamente a gente construir isso juntos, porque ninguém tem a resposta, né? Então, a gente precisa construir isso de forma coletiva. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou, quem mandou os temas e os tópicos para a gente também, perguntas, quem interagiu no chat, quem ficou sentando o dedo no coração aí até agora. E acho que é isso. Então, posso trazer 2 recadinhos finais? Por favor, claro. Rapidão assim? Claro. Uma coisa muito importante, que a gente não fala muito, né, mas a gente sabe da importância disso, é pedir para a galera doar sangue, porque os estoques de sangue estão muito baixos no Brasil todo, e é uma ação muito rápida, muito... Não vou falar que ela é segura, porque nada hoje em dia é seguro, mas ela é muito controlada, né, os laboratórios têm controlado bastante essa questão, e acho que quanto mais pessoas conseguirem, acho que isso é importante. Eu doei sangue, tipo, segunda-feira, por isso que eu tô falando disso, porque foi algo muito recente para mim, é uma experiência muito recente. Eu tinha muito medo da agulha e resolvi encarar e tô feliz da vida. Então, doem sangue, acho que é uma ação muito importante, pensando principalmente na pandemia, nas UTIs lotadas,
e o pessoal está precisando bastante. E, pessoal, estamos em pandemia, então se cuidem, cuidem dos seus, cuidem de vocês, dos seus familiares, dos seus amigos. Fiquem em casa o máximo que possível. Se precisar sair, usa máscara, álcool em gel, porque a situação está cada vez pior e a gente sabe que se depender do governo, a gente não vai melhorar tão cedo. Então, se cuidem, façam de vocês, e se protegendo, vocês protegem os outros também. Então, acho que esse é um recadinho final que eu queria Boa, deixar. ótimos recados, eu assino embaixo, perfeito. Valeu, boa noite, gente. Até mais. Valeu, Gui. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau. Tchau, tchau.